3 de novembro de 2025. A mente, o Império Invisível. A verdadeira história dos Rothschild. Em meio às vielas estreitas de um gueto em Frankfurt, na Alemanha do século XVIII, nasce uma das histórias mais improváveis e poderosas do mundo financeiro. A dinastia Rothschild. Dentre os esgotos a céu aberto e o comércio de roupas usadas, um jovem chamado Mayer Amschel Rothschild decide desafiar o destino imposto aos judeus da época, proibidos de possuir terras, praticar ofícios ou negociar bens de prestígio. Cansado de vender tecidos, Mayer encontra um novo caminho, o comércio de moedas de ouro e antiguidades. Ali, sua mente afiada transforma a limitação em oportunidade, atuando como agente da corte para o príncipe Guilherme de Hesse. Esse descobre uma estratégia ousada, o que ele hoje se chamaria de front-running. Mayer comprava as moedas antes de o príncipe fazer o pedido, revendendo-as com um lucro duplo, a comissão oficial e a vantagem antecipada da informação. Em pouco tempo, acumula uma fortuna e se torna gestor dos investimentos do príncipe. Mas ele quer mais. Não apenas riqueza, e sim permanência. Percebe que, para consolidar poder, precisa evoluir de comerciante a banqueiro. Essa transição, na virada do século XVIII, dá início à mais temida e influente casa bancária da Europa. Em Frankfurt, Mayer já é o homem mais rico da cidade, mas sonha além das fronteiras alemãs. Sua visão é audaciosa: criar uma rede familiar que controle as finanças de todo o continente. Para isso, envia 4 de seus 5 filhos às principais capitais da Europa: Viena, Nápoles, Paris e Londres, cada um encarregado de fundar uma filial da Casa Rothschild. Londres, centro do Império Britânico e do poder naval e financeiro mundial, torna-se a joia da expansão. Enquanto a Revolução Industrial transforma a economia inglesa, os Rothschild passam a financiar reis, exércitos e nações inteiras, consolidando uma influência que ultrapassa governos e gerações. De um gueto esquecido, ergue-se um império invisível, construído sobre informação, estratégia e confiança. Um império que redefine o próprio conceito de poder. Nathan Rothschild chega a Londres carregando o peso do nome da família e o desejo ardente de provar que era digno do legado do pai, Mayer Amschel Rothschild. Em suas mãos, apenas 20.000 libras esterlinas, um investimento inicial que seu pai lhe confiara, em uma ambição que não conhecia limites. Era o início do século XIX. E Londres fervilhava com o avanço da Revolução Industrial. Pequenas fábricas e oficinas produziam tecidos de algodão, seda e lã em ritmo frenético. Nathan percebe ali uma brecha para crescer. Com genialidade e ousadia, cria um modelo de negócio que lhe rende 3 lucros em um único processo. Fornece a matéria-prima, cuida da tinturaria e ainda vende o produto final. Consegui 3 lucros em vez de 1, diria mais tarde. Com essa estratégia, transforma rapidamente suas 20.000 libras em 60.000 libras esterlinas, e isso é só o começo. Mas Nathan quer mais do que prosperidade, quer poder. Assim começa a traficar têxteis e metais preciosos pelo continente europeu, contornando bloqueios e restrições. Em poucos anos, já é conhecido por sua habilidade em fazer mercadorias atravessarem fronteiras e renderem fortunas. Em 1808, seu nome é sinônimo de eficiência e audácia. Suas vendas brutas ultrapassam 800.000 libras esterlinas, e com tanto capital em mãos, decide seguir os passos do pai, transformar seu comércio em um banco, e fazê-lo ainda maior do que o de Frankfurt. Enquanto Nathan constrói seu império, Mayer Rothschild adoece. Antes de morrer, em 1812, reúne os filhos e lhes dá um último conselho: permaneçam unidos acima de tudo. Essa união se tornaria o segredo da força dos Rothschild. Uma rede familiar que cruzava fronteiras, conectando bancos de Viena, Nápoles, Paris, Frankfurt e Londres. Pouco depois, a Europa mergulha em guerras. O Duque de Wellington enfrenta Napoleão e precisa de algo essencial: dinheiro, em moedas francesas. Nathan vê aí a chance de sua vida. Compra todo o ouro disponível da Companhia das Índias Orientais e o faz chegar às mãos do exército britânico. O transporte de ouro para financiar as tropas de Wellington se tornaria o negócio mais lucrativo de sua carreira.
e o passo decisivo para transformar os Rothschild na família mais poderosa do mundo financeiro. No início do século XIX, a Europa ainda ardia em guerras, e enquanto reinos se esfacelavam, os Rothschild prosperavam. Para eles, cada conflito era também uma oportunidade. Afinal, a guerra precisava de algo que só eles podiam fornecer com eficiência e velocidade: o dinheiro. O império financeiro da família se expandia através de sua rede bancária, conectando Londres, Paris, Viena, Nápoles e Frankfurt. Essa estrutura permitia que o ouro e as moedas cruzassem fronteiras em plena guerra, e por isso os Rothschild cobravam comissões altíssimas, chegando a 8% em algumas transações. Mas sua verdadeira vantagem estava na informação. Eles foram os primeiros a criar uma rede de mensageiros, cavalos e até pombos treinados para transmitir notícias financeiras antes de qualquer concorrente. Em um tempo sem telégrafos, a velocidade da informação era poder, e os Rothschild souberam transformá-la em fortuna. Nathan Rothschild, em Londres, dominava o mercado de câmbio e especulação, acumulando tanto ouro que se tornaria, por um tempo, o homem mais rico do mundo. Contudo, nem o poder nem o dinheiro o salvaram do destino. Em 1836, aos 58 anos, Nathan morre subitamente. O impacto é sentido em toda a Europa. E London Times chega a declarar sua morte como um dos eventos mais importantes do continente. Mesmo sem ele, o império sobrevive, graças ao sistema descentralizado criado por Mayer e seus filhos. Cada banco Rothschild continuava autônomo, mas conectado pela lealdade familiar. A liderança então passa a James Rothschild, o irmão mais novo. Em Paris, inteligente e ambicioso, James enxerga uma nova era surgindo, a das ferrovias. Financia linhas de trem por toda a Europa, apostando no aço, na mineração e no transporte. O retorno é gigantesco, e mais uma vez, os Rothschild estão no centro da transformação industrial do continente. Mas mesmo o império mais sólido enfrentaria crises. Revoluções abalam a França, e o banco de James chega perto da falência. É então que Lionel Rothschild, filho de Nathan e herdeiro do Banco de Londres, intervém. Movido pela promessa de união familiar, ele salva o banco do tio. Mais do que isso, Lionel torna-se símbolo de uma nova fase. Em 1847, ele conquista um feito histórico. É eleito para o Parlamento Britânico, tornando-se o primeiro judeu a ocupar um assento na Câmara dos Comuns. Assim, os Rothschild não apenas dominaram as finanças, eles reescreveram o próprio conceito de poder. Lionel Rothschild enfrentou o Parlamento Britânico com firmeza. Quando exigiram que ele jurasse sobre o Novo Testamento, recusou. Juraria apenas sobre o Antigo. E essa recusa marcou um momento histórico. Pela primeira vez, um judeu conquistava o direito de integrar o governo britânico. Era uma vitória não apenas pessoal, mas simbólica. O nome Rothschild agora fazia parte do poder político da Inglaterra. Com o envelhecimento de James, Lionel assume naturalmente o papel de patriarca da família. Porém, enquanto os Rothschild ainda reinavam sobre as finanças da Europa, uma nova geração de banqueiros começava a surgir. Jovens, ambiciosos e prontos para desafiar o império construído por décadas. O segredo que sustentara os Rothschild, informação e inteligência, agora se tornava acessível a todos. Em um mundo onde o conhecimento se espalhava cada vez mais rápido. O tempo dos mensageiros a cavalo terminava. O futuro dos bancos e das fortunas começava a ser escrito com novas ferramentas e um novo tipo de poder. Enquanto o vídeo se inicia, o narrador agradece ao participador e então mergulha em uma nova era da história financeira. Londres, 1864. O austero Junius Morgan, um homem de fala contida e gestos calculados, assume o controle do banco George Peabody & Company. Diferente dos aventureiros que buscavam lucros rápidos, ele compreendia algo essencial. O verdadeiro poder estava em financiar governos, especialmente em tempos de guerra. Quando a França tenta comprar Luxemburgo, a tensão com a Prússia cresce até explodir em 1870. O chanceler Otto von Bismarck, ambicioso e impiedoso, vê na guerra uma chance de unificar a Alemanha sob o domínio prussiano, enquanto os grandes bancos europeus, como os Rothschild,
se recusavam a emprestar à França por julgarem a derrota inevitável. Julius Morgan enxerga uma brecha. Ele aposta não na vitória, mas na resiliência econômica francesa, confiante em sua capacidade de cobrança de impostos. Concede empréstimos vultosos, levantando mais de 10 milhões de libras. A guerra termina com a derrota da França, mas, para surpresa de todos, o país paga suas dívidas antes do prazo. Morgan lucra 1,5 milhão de libras, solidificando o nome House of Morgan como uma nova potência financeira global. Enquanto isso, os Rothschilds enfrentam os desgastes das gerações. Após a morte de James em 1868, a família se divide e tenta recuperar o prestígio investido fora da Europa, no Egito e nas ferrovias da Índia. Mas o eixo do poder já começava a mudar de lugar. Do outro lado do Atlântico, uma nova força emergia. A América do século XIX fervilhava com a Revolução Industrial, a expansão para o oeste e a construção da ferrovia transcontinental. Surgiam impérios particulares. Vanderbilt dominava os trilhos, Carnegie o aço e Rockefeller o petróleo. Esses nomes moldavam o destino econômico dos Estados Unidos, transformando o país na nova capital do capitalismo. Os Rothschilds, antes soberanos da Europa, finalmente percebiam: o futuro das finanças não estava mais em Londres ou Paris, estava em Wall Street. O ano é 1893. A economia americana entra em colapso. As ferrovias quebram, os bancos fecham e o país mergulha em uma das piores depressões de sua história. No meio do caos, o governante Grover Cleveland luta para manter a credibilidade dos Estados Unidos e com ela o padrão ouro, a garantia de que cada dólar pudesse ser convertido em ouro. Mas as reservas do governo estão à beira da extinção. Cleveland, desesperado, recorre a um homem, J. Pierpont Morgan, o sucessor da dinastia Morgan, após a morte de seu pai, Junius. Morgan compreende o perigo. Se o ouro acabar, o dólar perde valor e o país desmorona. Há apenas uma família capaz de ajudar: os Rothschild, senhores do ouro europeu. Com habilidade estratégica, Morgan emite títulos do governo arrecadando 65 milhões de dólares. Em parceria com os Rothschild, adquire 3,5 milhões de onças de ouro, salvando o tesouro americano. A operação é um sucesso absoluto. Os títulos se esgotam em 30 minutos. Pela primeira vez, os Estados Unidos emergem como um novo império financeiro, rivalizando com as potências europeias. Mas enquanto os Morgan ascendem, os Rothschild começam a enfrentar ventos contrários. No início do século XX, a Europa ferve em rivalidades e alianças perigosas. Sob a liderança de Nathan Rothschild, o Banco de Londres financia a expansão militar britânica. Sem perceber, a família contribui para o clima que culminará na Primeira Guerra Mundial. Quando o arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado, o continente mergulha em um conflito sem precedentes. 10 milhões de soldados e 7 milhões de civis morrem. Pela primeira vez, os Rothschild se veem divididos entre lados opostos da guerra. Ainda assim, sobrevivem, mas agora é a Casa Morgan que domina as finanças globais, financiando os aliados e o próprio governo americano. Após a guerra, a influência dos Rothschild enfraquece. O antissemitismo cresce na Europa e, com a ascensão de Hitler, suas propriedades são confiscadas. Muitos fogem para os Estados Unidos e Inglaterra. Quando Paris cai em 1940, o império que um dia financiou reis e revoluções é destruído. Mas seu legado, o poder invisível do dinheiro e da informação, continuaria moldando o mundo moderno. As bandeiras da liberdade tremulam sobre uma Europa em reconstrução. Depois de décadas de guerras e perseguições, a dinastia Rothschild se encontra fragmentada. Cabe então a N.M. Rothschild e Sons, em Londres, a missão de restaurar o prestígio da família. Mantendo sua tradição, o banco continua próximo ao governo britânico, financiando projetos estratégicos e preservando sua essência de clube privado, discreto, seletivo e poderoso. Nos anos 1970, surge um novo personagem, Robert Maxwell, sobrevivente do Holocausto e ex-agente do exército britânico. Ambicioso e implacável, ele constrói um império editorial. Mas para crescer, precisa de financiamento e recorre aos Rothschilds.
A parceria o impulsiona, mas décadas depois o destino cobra caro. Em 1991, Maxwell desaparece misteriosamente de seu iate nas Ilhas Canárias, e investigações revelam fraudes financeiras bilionárias. Embora o envolvimento direto dos Rothschilds nunca tenha sido provado, o escândalo mancha temporariamente o nome da família. Enquanto isso, dentro do próprio banco, uma disputa interna se intensifica. Jacob Rothschild quer modernizar e expandir o império, enquanto Sir Evelyn de Rothschild insiste em manter o controle total nas mãos da família, ainda que isso signifique sacrificar lucros. Para Evelyn, preservar o nome Rothschild vale mais do que qualquer balanço financeiro. Com o passar das décadas, a família se adapta ao novo mundo financeiro. Por volta de 2023, os Rothschilds já diversificaram suas atividades. Atuam em bancos de investimento, gestão de patrimônio, private equity e filantropia. Suas antigas sedes, em Londres, Paris, Viena e Frankfurt, se reinventam, mantendo o poder, mas longe dos holofotes. Os Rothschilds talvez não comandem mais os impérios como antes, mas seu legado permanece. Uma linhagem que soube trocar a expansão pelo segredo, o lucro imediato pela sobrevivência e o poder pelo nome.